Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 16 de agosto de 2024, e publicado no Diário Oficial da União, no dia 19 de agosto de 2024, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios para tratar da forma de faturamento das contas de energia elétrica das distribuidoras do Grupo Equatorial. Destaco aqui a participação de todas as autoridades presentes e fico muito grato pelo pronto atendimento ao convite realizado pela ANEEL. Convido a todos, então, para, aí sim, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Fernando Mosna, diretor da ANEEL e presidente desta audiência. Por André Rueli, superintendente de mediação administrativa e de relações de consumo da ANEEL. Carlos Alberto Calixto Matar, superintendente de regulação dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica. Giacomo Francisco Bassi Almeida, superintendente de fiscalização técnica dos serviços de energia elétrica. Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e Relações de Consumo da ANEEL e secretário desta audiência. Para a nossa reunião, contamos, pela agência, com a presença do corpo técnico e diretivo da Casa nesta manhã. Tudo para trazer o conforto necessário e as informações sólidas para tratar da forma de faturamento das contas de energia elétrica das distribuidoras do Grupo Equatorial. Com isso, queremos, dentre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Vale pontuar ainda que a equipe, além de toda a expertise e compromisso com os ditames legais, mira, sobretudo, a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergo esse mesmo comprometimento em cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão aqui hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Então, feita a abertura, passo a ouvir e registrar as sugestões e propostas, as sugestões e propostas dos expositores inscritos,
Informo que as manifestações terão uma duração de 7 minutos cada, e já passo a palavra para o senhor Matheus Lima Sena, da EBS System de Energia, advogado. O senhor tem a palavra. Bom dia, muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e todos presentes. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu falo pela EBS, Sistemas de Energia. A EBS, juntamente com a Origo, tem a implementação de usinas fotovoltaicas e presta serviço para geradores e para veículos de geração. E nós estamos aqui hoje, senhor presidente, porque no âmbito da prestação desse serviço, nós acabamos atendendo e atingindo mais de 100 mil clientes. Então, 100 mil usuários, apesar de nós tratarmos sempre aqui da relação do prestador de serviço, do gerador, diretamente com as distribuidoras, com a Equatorial e com outras distribuidoras. O primeiro ponto a se lembrar aqui, senhor presidente, é que o usuário final também é atingido pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço e pelo sistema integral de compensação. E nos parece que essa é uma oportunidade importante, uma oportunidade relevante para discutir toda a necessidade de melhor comunicação e transparência na relação dos prestadores de serviço para veículos de geração com as distribuidoras. Porque, lembrando aqui, o artigo 12 da Lei 14.300, ela impõe uma responsabilidade à concessionária. E a responsabilidade de, em cada faturamento, apurar o montante de energia elétrica consumido, o montante de energia elétrica ativa, o montante de energia elétrica ativado e repassar essa informação ao consumidor. E o motivo que levou à implementação, à instalação dessa audiência pública é algo que se percebe muito no setor hoje, que é uma falta de transparência da relação da distribuidora, principalmente nas faturas de energia elétrica, em relação a toda essa apuração, ao que compõe a tarifa, a forma de composição do custo, a forma de composição da própria lista de rateio. Então, são todos esses pontos que muitas vezes não são atendidos pela distribuidora e que não contém, na própria fatura de energia elétrica, por exemplo, os indicadores mínimos, as informações mínimas que estão previstas na própria Resolução 1000 da ANEEL. E isso, senhor presidente, é um ponto importante, porque, de fato, é uma responsabilidade da distribuidora apresentar todas as informações essenciais da fatura. E, muitas vezes, o que se constata, o que se tem no dia a dia, é que a fatura é incompleta e obriga, dentro da relação com a distribuidora, a necessidade de pedidos de informações, pedidos de relatórios complementares, pedidos de informações complementares sobre dados que deveriam estar na fatura e não estão. Sobre dados que, muitas vezes, mesmo após a solicitação de relatórios, mesmo após a solicitação de informações, não são recebidos. E talvez muito se dê, não só pela clara inobservância da resolução 1000 da ANEEL, daquilo que determina a lei, do próprio Código de Defesa do Consumidor, mas também de uma posição da distribuidora que acaba sendo de hipossuficiência do gerador e do prestador de serviço como a EBS em relação à distribuidora, que se vê, às vezes, de mãos atadas dentro dessa relação, porque depende da distribuidora para receber essas informações, depende da distribuidora para ter acesso a todos os dados de cobrança, aquilo que compõe a tarifa, aos componentes tarifários de tributação, que deveriam, como determina na Resolução 1000, já estarem contidos na fatura de energia elétrica e não estão.
E senhor presidente, nos parece uma oportunidade, então, muito importante para se discutir, não só da Equatorial, principalmente da Equatorial, mas não só, a própria transparência e a maior clareza que se faz necessária na relação das distribuidoras com seus usuários. Aqui falando de geração distribuída, mas é essa falta essa necessidade de uma maior clareza, de uma maior transparência, que não deveria exigir, nos parece, senhor presidente, um pedido. São informações que a própria ANEEL, quando editou a Resolução 1000, previu como necessários e que estivessem contidos na fatura, que fossem de fácil acesso para o usuário, e hoje não são. E justamente por não ser, que causa uma insegurança, que não necessariamente há um erro de cobrança ou não, não necessariamente há uma falha na composição do preço ou não. Às vezes há. Mas a própria dificuldade que se tem de obter essa informação nos parece um ponto que deve, e por isso saudamos a audiência pública aqui, que deve e precisa ser debatido. Então, senhor presidente, justamente nesse intuito de destacar uma necessidade de maior transparência, uma necessidade de maior clareza nas informações, uma necessidade de observância daquilo que está já dito na resolução, que já foi tratado pela ANEEL, que já foi normatizado pela ANEEL, e que simplesmente precisa necessariamente ser obedecido, porque é algo que afeta não só os geradores, não só os operadores de geração distribuída, mas os próprios usuários que se beneficiam do sistema de compensação. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Matheus, participação nessa audiência pública, e convido para fazer uso da palavra o senhor Valdir Farias de Matos, que é o presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Energia C3E. Não, tudo bem, tento até deixar muito claro. E eu li no primeiro parágrafo do início da nossa audiência pública, conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 16 de agosto de 2024, e publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de agosto de 2024, a ANEEL recebe a todos para participar desta reunião, que tem como objetivo obter subsídios para tratar da forma de faturamento das contas de energia elétrica das distribuidoras do Grupo Equatorial. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade de ouvir de todos os participantes, todos os consumidores, todos os interessados, como que eles estão entendendo a maneira de faturamento do Grupo Equatorial. Esse é o propósito, esse é o objetivo do convite. Diante disso, então, eu passo a palavra para a senhora Raquel Cunha de Assis Rocha, diretora e especialista regulatória da ABGD. Bom dia, diretor Fernando Mosna. Hoje, como presidente da mesa, cumprimento, em nome dele, os demais da mesa, os presentes e os que estão nos ouvindo, acompanhando aí pela internet. Vamos ver se vai apresentar a... Não é essa. Bom, eu vou começar aqui. Vamos ver se a apresentação sobe. Bem, isso, perfeito. Bom, a gente tem diversos desafios desde o início ali da solicitação de conexão, né? Desde o processo da solicitação para a vistoria. E aí, quando finalmente o prosumidor consegue se conectar, ele vem para uma nova etapa de desafio, que é o faturamento. E como já colocado aqui na sustentação anterior, não é só do Grupo Equatorial. Temos esses desafios em diversas distribuidoras. As principais reclamações que nós temos são as apurações equivocadas dos valores gerados, o desrespeito na lista de rateio dessas unidades consumidoras. Imagina que existe uma geração compartilhada com diversas unidades consumidoras, e por conta de uma unidade consumidora que tem algum problema de cadastro em virtude de operação administrativa da distribuidora,
nenhuma unidade consumidora recebe esses créditos, sendo colocados todos na geradora, e depois o veículo compensador não consegue mais redistribuir esses créditos. Erro nas compensações de créditos e atrasos nas medições das unidades consumidoras. Então, a gente tem a violação ali de que a medição não segue o ciclo programado, e isso descasa demais com a previsão, né, daquele veículo compensador. Além de todas, esses são só alguns dos problemas encontrados, a gente ainda tem a dificuldade que hoje as distribuidoras, e inclusive a Equatorial, ela alega na Lei de Geração de Proteção de Dados que não pode fornecer as informações para que esse veículo compensador venha analisar essa fatura. Então, isso, inclusive, prejudica a transparência. Aqui, sendo mais incisiva, para ser mais prática aqui, por que aconteceu, talvez, aí um volume maior de reclamações? E aqui eu trouxe, né, em relação à distribuidora Equatorial Alagoas, aqui, em 25 de junho, nós tivemos um comunicado. E ela coloca lá que a Equatorial informa que iniciou a nova cobrança de uso de rede no mês de junho de 2024. Então, ou seja, ela coloca já um comunicado quando ela já iniciou a cobrança. Ela nem teve a transparência, né, de informar o consumidor de como ele ia ter um novo faturamento, uma nova percepção. E aqui é mais um caso de um consumidor em que a conta realmente era de junho, e ali já vinha a cobrança do novo procedimento de faturamento. E por que isso espanta o consumidor, principalmente o pequeno? Veja que o consumidor ele pega ali 3 faturas de energia com vencimentos no dia 30/7, 2 no dia 30/7 e uma no dia 1º de agosto. E as competências delas, 2 delas são repetidas, a de maio de 2024 e a de abril de 2024. E o que significa isso? Quando a gente olha lá no período correto, no ciclo correto, que é a competência de 2024, eu estou quase não enxergando, ele pagou, se a gente observar, 100 kWh pelo custo de disponibilidade. A gente está falando aqui, né, da mesma competência, mas com vencimentos diferentes, porque ela está refaturando, e a gente observa que esse cliente pagou 100 kWh de custo de disponibilidade. Quando a gente olha a relação do que o consumidor tem que pagar, é em relação que é o fio B e o custo de disponibilidade. O que ficou menor, né, o que vai ser menor, vai ser pago maior. Ou seja, se o fio B for menor do que a disponibilidade, vai se pagar o valor mínimo faturável da disponibilidade. Esse cliente pagou. Então, quando ela refaturou, quando a Equatorial refatura esse cliente, ela está recobrando, ela está cobrando novamente, porque o cliente já pagou lá no custo de disponibilidade. Ele não cobrou na nomenclatura como fio B, mas ele pagou esse valor financeiro dentro desse custo de disponibilidade. Então, na nossa análise, essa cobrança é indevida, e além de todos os tributos que vêm em cima. A gente também observa ali na Resolução 1000 que, quando um valor é cobrado faturado a menor do consumidor, ele deve vir com, pelo menos, ali, com um tempo de dobro, parcelado, um tempo de dobro, né, da cobrança. E a própria carta do comunicado da Equatorial, ela coloca que vai ser parcelado em 10 meses, mas nós, como vimos nesse cliente, não foi parcelado. Veio, na verdade, 2 faturas ali. Então, imagina que no universo que nós temos ali, de todas as distribuidoras, mais de 4 milhões de unidades consumidoras que recebem créditos, olhando ali superficialmente dentro da base de dados da geração distribuída disponível no site da ANEEL, mais ou menos, pouco mais de 500 mil pertencem ao grupo Equatorial. E imagina, a gente está falando aqui de GD2, é um valor bem mínimo, mas quanto que está se cobrando a mais de forma equivocada desses consumidores? E aqui também que não tem necessariamente em relação ao faturamento, mas que na hora que um cliente o consumidor tem a opção de solicitar o faturamento por prioridade,
e ele não pode acessar isso, a gente tem um erro ali de faturamento também. E aqui é justamente a Equatorial informando para um consumidor que ele não tem como atender a lista por ordem de prioridade. E a gente está com um descumprimento do artigo 14 da Lei 14.300, lá de 2022 e até hoje, o Grupo Equatorial, pelo menos na distribuidora Alagoas, não conseguiu implantar. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, pela exposição e participação na audiência pública. Convido, então, para fazer uso da palavra Alan Poulsen Júnior, diretor da Gebras. Prezados, bom dia. Tudo bom, Fernando? Bom dia a todos. Em nome do diretor, então, saúdo os demais. Então, com relação à nossa contribuição para a audiência pública hoje, tá, em relação aos erros de faturamento, primeiro, contextualizando, a Gebras ela trabalha hoje em mais de 18 estados, em todo o Brasil. A gente atende mais de 50 concessionárias e mais de 1.000 unidades consumidoras. E como também eu já mencionado anteriormente, nossos problemas eles vão muito além da Equatorial em si, eles se repetem em diversos outros agentes do setor. Então, peço que a gente considere também as contribuições de hoje, a gente possa também repetir para os demais. O pessoal já comentou também antes sobre a hipossuficiência, né, essa relação, vamos chamar de Davi versus Golias, entre consumidor e concessionária, as dificuldades técnicas, jurídicas, econômicas, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na representação dos clientes. Né? E aqui eu tento agora exemplificar em casos como isso acontece dentro da nossa atuação. Tá? Aqui, então, no nosso primeiro ponto, a gente vem notando de forma sistemática, tanto na Equatorial como das demais concessionárias, quando a gente faz a primeira solicitação, o primeiro nível de reclamação, as respostas elas são incompletas, e normalmente, como esse caso aqui, que é um caso tipo improcedente e sem nenhum racional técnico por trás que balize aquela improcedência, né? Então, quando a gente já entra com uma solicitação, a gente já entra com a solicitação porque a gente já identificou um erro de faturamento. A gente não pega uma fatura aleatória e tenta extrair alguma coisa dela. Então, a gente encontrou um erro, subiu para o primeiro nível concessionária, vem a primeira resposta de forma incompleta ou evasiva, o que nos obriga, né, e a gente vem sentindo isso de forma constante, conversando com outros agentes do setor, a subir as reclamações para a ouvidoria e depois, no próximo nível, ouvidoria ANEEL. Tá? E aí a gente nota, assim, né, isso é um print da nossa tela, mas a quantidade de ocorrências que a gente vem subindo para a ANEEL, de soluções que até poucos anos atrás eram resolvidas de forma mais prática dentro da relação concessionário-consumidor, e hoje tem que subir o tempo inteiro. Tá? Então, hoje a gente já tem mais de 50 reclamações abertas de improcedências. Fica também aqui o chamado, né, de que o procedimento padrão hoje, na primeira instância, é devolver a mesma resposta da concessionária, sendo que a gente já subiu 2 vezes. Né? A gente já subiu a primeira reclamação normal, a gente já subiu a segunda reclamação à ouvidoria concessionária, e a gente foi no terceiro nível agora, que é a ouvidoria ANEEL, e repete novamente as 2 respostas. Nos obriga de novo mais um nível acima, e esse prazo ele acaba se alongando. Né? Então, uma disputa ela vai 4, 6 meses para ser resolvida. Agora, estudo de casos mesmo dos problemas que a gente vem sofrendo. Aqui é o caso do ressarcimento de indicadores de qualidade de energia. Então, especificamente em áreas de concessão, onde o nível da prestação de serviço ela é mais deficitária, há violações de metas, e quando há o ressarcimento ele vem no valor de 1 centavo, em vez de vir no valor completo do ressarcimento. Né? O segundo caso, também ainda na pauta dos indicadores de qualidade de energia, e em consumidores no Mercado Livre, é aplicado os descontos de TUS de energia incentivada 50% e 100% na base de cálculo da EUSD, resultando aqui, então, nesse caso específico, uma diferença ali do que foi ressarcido do cliente 74 mil, do que deveria ter sido ressarcido corretamente 142. Tá? Então, aqui, nesse caso, nessa fatura, 70 mil de diferença. Também a gente vem com algumas alegações de forma sistêmica que o prazo do ressarcimento não é 2 meses após a ocorrência. Então, por exemplo, aqui é uma fatura então de maio, pegando a violação de março.
Quando a gente olha a fatura, não vem o ressarcimento nessa fatura, então 2 meses seguintes, e alega que é 2 meses depois da apresentação, então vai para 4 meses da violação, que não parece fazer sentido com o que está escrito no Prodist, que é 2 meses após a violação. Este aqui é um caso mais emblemático, tá? Ali na curva da esquerda, ali, isso aqui são dados da memória de massa da concessionária, que a gente solicitou para a concessionária e foi nos enviado. É um cliente que ele tem grupo gerador em horário de ponta. Então, ele sai todo dia, bem certinho, 17h30, para retornar a operação dele de novo com a concessionária às 20h30. Então, ali vinha com aquela operação bem bonitinha até o dia 13 de dezembro. E aí, o gráfico da direita, então, a gente nota, o gerador ele continua saindo exatamente no mesmo horário, 17h30, e retornando às 20h30. Só que, quando a gente olha a curva de consumo e o faturamento, o consumo que ficou registrado no relógio da concessionária é extremamente elevado, porque a alteração no relógio interno da concessionária, então ele passa a apurar o consumo dele de horário do grupo gerador durante a madrugada. E aí aquele horário que ele acha que estaria sendo usufruindo horário fora ponta, a concessionária cobra ele como ponta. Aqui são clientes com ressarcimento acima de R$300 mil por causa dessas alterações. A gente vem encontrando também muita dificuldade quando a gente vê a fatura de energia elétrica, a gente pede a memória de massa equivalente daquela fatura e a gente observa divergências de faturamento significativos. Tá? Então, aqui é um caso, recentemente a gente conquistou ele. Então, a diferença entre faturamento da fatura de energia elétrica e memória de massa disponibilizada pela própria concessionária é de R$51 mil. Aqui fica também um ponto de atenção, não especificamente agora do Grupo Equatorial, mas é um adendo muito importante. Tem alguns grupos que vêm agora com a política de que a memória de massa fica disponível por 90 dias. Tá? Então, eu pego uma fatura incorreta de 1 ano atrás, entro com um pedido de solicitação de memória de massa e me nega me informando que ela não está mais disponível. Tá? Isso impossibilita de fazer qualquer tipo de conferência depois naquele erro de faturamento. O TOI, então, método de cálculo de TOI também em divergência, né? Então, me apresentou um TOI com erro de faturamento, eu vou lá, recalculo todo o TOI, há divergência significativa no consumo apurado nas informações fornecidas pela própria concessionária. Esse aqui é um caso que já está no 4º nível, já na 4ª instância dentro da ANEEL, e a gente não consegue resolver ele. Tá? As respostas são sempre da mesma forma. Né? Não há nenhum fato novo, mantém da mesma forma, e aqui é um caso de R$113 mil de diferença entre o que a gente calculou e versus o que a concessionária está calculando. Então, era isso, pessoal. Agradeço. Faço aqui minhas palavras de que esses problemas não são exclusivos do Grupo Equatorial, que eles são de outros grupos também, e que a gente possa ter uma relação consumidor-concessionária cada vez melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alan, e, inclusive, quando eu fiz a manifestação na reunião pública, foi também por conta da reunião que nós fizemos até na véspera, não é? Teve a participação do superintendente Roelli. No momento, eu fiz referência a uma consultoria da região sul, que é a Gebras. Bem, passo, então, a palavra para Bárbara Rubim, vice-presidente da Absolar. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento os presentes na pessoa do diretor Fernando Mosna, que preside essa audiência, e destaco a importância de que cada vez hajam mais espaços de diálogo como estes. Em junho desse ano, os consumidores de ao menos 4 distribuidoras de energia do Grupo Equatorial foram surpreendidos pela alteração na forma de faturamento das suas faturas de unidades consumidoras beneficiárias de sistemas caracterizados como GD2. Essa alteração na forma do faturamento se deu em virtude de 2 questões. Uma, o início da cobrança do fio B nessas unidades consumidoras, esse é o ponto que foi, a posteriori, devidamente esclarecido pelo Grupo Equatorial, e o outro, sobre o início da cobrança de ICMS em componentes tarifárias entendidas como componentes de subvenção econômica, ou seja, componentes que não sejam a energia dentro da TE, nem os 30% do fio B, que são devidamente remunerados pelos consumidores GD2. A maior problemática nessa questão reside no fato de que essa alteração não foi precedida por nenhuma comunicação
e nenhum esclarecimento do Grupo Equatorial aos consumidores, gerando uma onda de insatisfação e uma onda de questionamentos sobre o que estava acontecendo, que de um mês para o outro, a conta de um consumidor saiu de R$ 60 para ir para R$ 240. Questionamentos bastante pertinentes, na minha visão. No dia 17 de junho, a AB Solar se reuniu com representantes do Grupo Equatorial, buscando entender o que estava acontecendo. E, no dia 20 de junho, a associação formalizou perante o Grupo Equatorial um ofício buscando esses esclarecimentos. Esse ofício foi respondido no começo de julho, contudo, sem tocar na questão sobre o porquê de haver essa cobrança de ICMS nessas componentes que poderiam ser identificadas como subvenção econômica, dado que, até onde nós fomos questionados e respondidos, não havia nenhuma determinação dos fiscos estaduais para a realização dessa cobrança. E, apesar de ser uma substituta tributária do Estado para o ICMS, não cabe a uma distribuidora de energia criar regras para a tributação para os consumidores. Até o momento, até onde é do nosso conhecimento, ainda não houve nenhuma manifestação explícita dos fiscos estaduais sobre este assunto, sobre a cobrança de ICMS para a GD2. Importante ainda destacar que, a nosso ver, a situação que a gente tem aqui é bastante distinta de outras situações de subvenção econômica que a gente vê dentro do setor elétrico com cobrança de ICMS, como é o caso da tarifa social de energia elétrica ou mesmo da tarifa do consumidor rural, por exemplo. Isso porque, na tarifa social de energia elétrica ou na tarifa do horário reservado, o desconto a que o consumidor tem direito, ele é aplicado a posteriori na sua conta de luz. Quando a gente olha para um consumidor que participa do sistema de compensação, a tarifa a ser aplicada pela distribuidora, ela já foi homologada pela ANEEL e consta da resolução homologatória tal qual ela deve ser aplicada. Essa distinção e a criação de uma homologação pela ANEEL da tarifa do sistema de compensação, ela vem exatamente para permitir que seja feito o cálculo da cota anual que vai ser enviada para a CDE a título desse benefício que é concedido para o consumidor. Quando essa cota anual é incorporada na CDE, ela é devidamente tributada. Isso está previsto no item 122 do submódulo 5.2 do PRORET. Então, se a gente segue essa determinação do próprio PRORET e a gente incide ainda o ICMS na conta do consumidor hoje e amanhã, dentro da CDE, por meio da cota anual que já faz parte dela, isso é um claro bis in idem que está acontecendo ao consumidor na cobrança do ICMS. De novo, isso não acontece na tarifa social de energia elétrica, porque lá não existe uma tarifa homologada que permita esse cálculo a priori dessa cota anual. Dessa forma, a nosso ver, em virtude da complexidade da questão e do impacto que ela possui no bolso dos consumidores de energia elétrica, que eu torno a dizer, e é importante que a gente sempre lembre, em tese, protagonistas do setor elétrico, é nosso firme entendimento de que não é atribuição do Grupo Equatorial se antever a forma como o fisco estadual entende ou não que essa cobrança de ICMS, para um caso muito específico que se diferencia de outros casos que nós possamos ter, deva acontecer. E que até que haja uma manifestação explícita do fisco a esse assunto, a cobrança de ICMS nos consumidores de ED2 deve ser suspensa nessas componentes que já são integralizadas dentro da cota anual. Isso vem por um motivo muito simples. Se a consulta ao fisco foi feita, o grupo está respaldado porque ele agiu de boa-fé ao questionar o fisco. Enquanto o fisco não responde, não nos parece correto que, numa sociedade que busca cada vez mais desonerar o consumidor de energia e proteger o cidadão de maneira geral, o elo mais fraco dessa corrente, que é o consumidor, seja onerado por uma inação, muitas vezes, do próprio Estado ao se manifestar sobre esse tema. Essa questão, para além de importante, ela é bastante sintomática, porque ela reforça a falta de transparência e a falta de diálogo que, infelizmente, caracterizam a maior parte das relações entre consumidores e distribuidoras de energia. E eu acho que esse é um ponto bastante importante para a ANEEL ficar atenta realmente e fiscalizar. Nesse sentido, para além, de fato, da sugestão, de que a gente haja a cobrança, a suspensão da cobrança do ICMS até uma manifestação formal dos fiscos sobre a GD2 e não sobre questões paralelas que, a nosso ver, não se aplicam exatamente por causa do tema da cota anual, a gente queria respeitosamente deixar uma sugestão para a ANEEL, que vai muito em linha das outras contribuições que já foram colocadas, que, para além da agência estabelecer uma lista de informações obrigatórias que devem constar numa fatura de energia, essa lista que não é cumprida por nenhuma distribuidora que eu conheça, que a agência realmente faça um trabalho de padronizar a fatura de energia.
Na nossa visão, uma fatura padronizada, ela vai ajudar a trazer mais celeridade ao trabalho de fiscalização da ANEEL, mas mais do que isso, ela vai facilitar também o trabalho e o papel do consumidor de conseguir se familiarizar e entender o que está sendo cobrado ou o que está sendo colocado dentro da conta dele. Se a gente não trabalhar para instruir cada vez mais o consumidor e para empoderar esse consumidor a trabalhar no setor elétrico, qualquer medida que a gente faça aqui vai ser sempre enxugar o gelo. Porque a gente sempre vai ter, ou sempre corre o risco de ter um novo descumprimento que, até que se chegue na agência, vai prejudicar, como a gente tem ouvido, milhares de consumidores. Obrigada. Agradeço a participação da Bárbara Rubim e quero aqui registrar, não foi dito no início da fala, mas essa audiência pública está sendo transmitida também de modo virtual pelo YouTube, e a informação que eu acabei de ter é que tem, nesse momento, 405 pessoas nos acompanhando, 405 pessoas. Convido agora, para fazer uso da palavra, Lucas Malheiros, assessor em regulação da ABRAD. Bom dia, diretor Mosna, bom dia, superintendentes, que compõem a mesa também, demais presentes. A ABRAD, ela, há 48 anos, ela já atua na defesa dos seus associados, dos interesses, e também tem um importante papel na defesa dos interesses dos consumidores de energia elétrica. Acho que as recentes manifestações e atuações da ABRAD junto a esta agência, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, demonstraram o nosso interesse em que o consumidor muitas vezes tem as suas vantagens, os seus direitos colocados acima daquilo que a própria distribuidora, às vezes, possuiria como direito, mas abre mão em prol daqueles que são os nossos consumidores, a razão de existência das distribuidoras. E, sistematicamente, a ABRAD e as distribuidoras, elas se manifestam em audiências públicas, consultas públicas, tomadas de subsídio, sempre pensando na contribuição aos temas que são debatidos, dialogados no nosso setor, pensando sempre em construir um setor mais sólido, mais justo, mais equilibrado. Não poderíamos deixar de nos manifestar também nesta audiência pública convocada. Mas esta audiência, ela trata especificamente de um aspecto, né, a questão da forma de faturamento, e exclusivamente de um grupo equatorial. E isso nos chamou a atenção em relação ao ineditismo da medida, porque nós enxergamos que a ANEEL hoje ela tem, e aqui faço menção a dois superintendentes que estão com o senhor aqui na mesa, diretor Mosna, né? Tanto o André quanto o Giacomo, atuado de uma forma exitosa, com excelência, como a ANEEL inteira faz, né? Nós temos orgulho desta agência justamente por conta da excelência técnica e do corpo funcional que ela possui, e temos visto que há outros meios, outros instrumentos para se tratar, por exemplo, quando um grupo tem alguma diferença de faturamento em relação àquilo que os consumidores entendem ser certo. Por exemplo, temos o caminho do entendimento, né? Aqui o André Roelli, à frente da SMA, pode falar melhor do que todos nós sobre o caminho do entendimento, mas ele basicamente perpassa todas as esferas. Temos um primeiro nível na distribuidora, onde o consumidor, se ele não concorda, por exemplo, com o faturamento, pode entrar em contato com os canais de atendimento. Se ainda assim entender que não foi atendido, pode buscar a ouvidoria da distribuidora e, resignado ainda com uma decisão da distribuidora, pode recorrer à ouvidoria da ANEEL. E aí, se for pertinente a sua reclamação, se ela for considerada procedente, certamente a ouvidoria, a superintendência de mediação, vai fazer com que distribuidora e consumidor possam chegar num acordo. Se ela não for adequada, se ela não for procedente, então se manterá aquilo que a distribuidora já havia falado nos primeiros níveis e o consumidor terá que se adaptar, porque essa é a ideia de uma mediação, é que se chegue a um acordo equilibrado. Ao mesmo tempo, temos também uma superintendência de fiscalização, e aqui sabemos da competência e dos procedimentos que existem fiscalizatórios na agência. Então, havendo alguma irregularidade nos procedimentos, alguma desconformidade em relação, por exemplo, à Resolução 1000, quando nós tratamos de faturamento, certamente a Superintendência de Fiscalização tem todos os meios para conseguir fazer com que a distribuidora corrija o seu proceder, seja através de um plano de resultados, seja através até mesmo de fiscalizações que levem a punições, a procedimentos punitivos, porque há uma resolução que trata disso. Mas o fato é que
neste caso em específico, nós não identificamos com clareza qualquer evidência de uma conduta desconforme por parte da distribuidora. Ouvimos aqui, por exemplo, falar a respeito do faturamento. De fato, havia um erro de faturamento, um faturamento a menor, que a distribuidora, por alguns meses, cobrou, ou seja, o consumidor acabou pagando menos por vários meses, por conta de uma questão de sistema. Quando a distribuidora vem cobrar esta diferença a menor, o que ela faz? Segue exatamente aquilo que está na Resolução Normativa número 1000 e cobra o número de ciclos ali permitido, dentro das condições permitidas. Quando nós tratamos de ICMS, bom, aí a doutora Bárbara bem comentou, a distribuidora ela não tem uma autonomia para decidir o que faz com o ICMS, ela simplesmente segue aquilo que está na legislação estadual. E foi isso também que a Equatorial fez, ela seguiu aquilo que foi comandado pela legislação estadual. Então, nesse caso, novamente, né, e aqui sem qualquer tom de crítica ao que veio ao processo, a nota técnica do Dr. Rueli, ela tem, acho que 2 páginas lá, porque nós não temos ainda uma estrutura que evidencie claramente qualquer desconformidade por parte da agência, seja em termos de ouvidoria, seja em termos de fiscalização. Então, esta ausência de evidência que criou este ineditismo que aqui mencionamos, dados os outros instrumentos que teríamos. Mas, novamente, reforço, o orgulho que a ABRAD tem desta agência, da sua excelência técnica, do histórico de atuação e de todo o bem que ela já fez para construir o setor elétrico como nós conhecemos hoje. E, por isso, temos confiança na condução equilibrada desse processo e no compromisso com o melhor interesse público. Muito obrigado. Agradeço, Lucas, pela participação na audiência pública, representando a ABRAD. E, apesar da maneira que eu trabalho quando eu faço audiências públicas, é um momento de escuta, eu só queria fazer algumas considerações e eu destaco entre aspas. Evidência de conduta desconforme. Certamente não há, nesse momento, qualquer espécie de evidência de conduta. Fosse isso, teria, então, já uma fiscalização, seria lavrado um auto de infração, seria apreciado pelo colegiado. O que nós temos aqui é um momento de escuta ativa da agência reguladora, no sentido de entender dos consumidores, das consultorias, qual que é o motivo de insatisfação quanto à forma de faturamento do Grupo Equatorial. A partir do momento que nós ouvimos a sociedade, ouvimos os consumidores, é possível fazer uma análise técnica, por meio das superintendências que aqui estão presentes, e, eventualmente, chegar-se a evidências. Então, é precipitado entender que agora é o momento de evidências. A nota técnica do superintendente Rueli, de 2 páginas. Eu acredito que o número de páginas ele é desimportante para o mérito de ouvir a sociedade. O importante, eu acredito que seguiu-se todo o rito. Foi aprovado pela diretoria, não é uma audiência pública de um diretor, é uma audiência pública da Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovada por unanimidade pelo colegiado da ANEEL. Então, preenche todos os requisitos formais, regulatórios, legais, para que ela ocorra e, enfim, seja possível e passível de apreciação pelo corpo técnico. E ainda, novamente, entre aspas, ineditismo. Se eu continuar contando com o apoio da diretoria colegiada da ANEEL, essa não será uma postura inédita, porque outros processos serão abertos para outras audiências públicas em relação a outros grupos econômicos. E eu acredito que isso é um bom trabalho que a Agência Nacional de Energia Elétrica passa a fazer. Se é inédito, significa que durante 25 anos de existência da agência, esse instrumento sempre esteve à disposição e entendeu-se que não era necessário utilizar ou não se queria utilizar. Eu, diretor Fernando Mosna, naquilo que a diretoria colegiada me apoiar, vou utilizar em todos os grupos econômicos em que nós tivermos reclamações dos consumidores. Passando, então, a palavra ao próximo inscrito, que é o presidente da APISolar, senhor Marco Antônio de Melo Gomes. Inicialmente, bom dia a todos. Eu me chamo Marco Melo, eu sou o presidente da APISolar, que é a associação que reúne as empresas que atuam na área de geração distribuída no Piauí. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um agradecimento à doutora Bárbara Rubim por ter levantado essa questão que tanto nos aflige hoje lá no Piauí, nos demais estados, Maranhão,
Pará e Alagoas, principalmente, né? E agradecer também a ANEEL, na figura do doutor Fernando Mosna, que também trouxe à pauta a questão na reunião ordinária do dia 13/8. Tá? A gente gostaria de afirmar também que a nossa instituição, a Psolar, ela está na linha de frente dessa batalha. A gente representa empresas que foram diretamente atingidas por essa ação da Equatorial, uma vez que esse impacto no aumento das contas, ele trouxe uma retração imediata no mercado de geração distribuída desses estados, que eu citei aqui, né? Diante dessa incerteza, e eu acho que é exatamente disso do que se trata, uma incerteza, os consumidores que eventualmente pretendem investir em gerar sua própria energia, eles têm um recuo natural, né? A Lei 14.300, ela foi amplamente debatida pela sociedade antes de ser colocada, antes de ser promulgada. O mercado já conhecia as regras, as empresas se prepararam e até mesmo os consumidores sabiam, mesmo que superficialmente, acerca da cobrança do tal fio B. Mas a gente não tem registro, em lugar nenhum, de agente algum que conseguiu prever o que estava por acontecer dentro dessas concessionárias do Grupo Equatorial, nos estados que a gente citou aqui. Tá? A gente gostaria de lembrar também que as empresas que a gente representa são uma espécie de ponte entre a concessionária e o consumidor. Quem resolve gerar sua própria energia, normalmente o faz através das empresas que nós representamos. E, tendo isso em vista, a gente pensa que, caso o interesse da concessionária fosse o de fazer a coisa da forma correta e transparente, o mais lógico é que, antes de iniciar a nossa cobrança, esclarecesse, até mesmo a gente, as empresas instaladoras, porque, como isso envolve detalhes técnicos, nós, que somos entidades de engenharia, seríamos um importante suporte de esclarecimento aos consumidores. Né? Não foi o que aconteceu. Né? Quando os consumidores foram surpreendidos com a nova forma de cobrança, houve uma corrida às empresas instaladoras em busca de esclarecimento, mas nos pontos que são considerados mais críticos, né, aquilo também era uma completa novidade para a gente. Né? Nós, de imediato, tomamos a iniciativa de solicitar uma reunião para obter esclarecimento da Equatorial. Conseguimos fazer uma reunião no dia 18 de junho com o representante da Equatorial e alguns membros da nossa associação, e, para nossa surpresa, nessa reunião, quando nós questionamos sobre a forma de faturamento, dia 18 de junho, o representante da Equatorial simplesmente nos disse que não tinha conhecimento para falar sobre o tema e que os setores de faturamento e jurídico do grupo estavam preparando um esclarecimento público a ser divulgado ainda em data incerta. Tá? E, assim, para confirmar o que a gente considera um absurdo, né, a gente colocou a seguinte questão para o representante. O Grupo Equatorial precisou se utilizar de 18 meses, né, para adaptar seu sistema de faturamento à nova legislação. 18 meses não seria tempo suficiente para preparar esse esclarecimento à sociedade, tendo em vista o impacto financeiro que causariam nas contas de energia e a incerteza que trariam ao mercado? O representante do grupo também não conseguiu responder. Né? Esse episódio, a gente entende, demonstra um certo desdém do grupo, não apenas com as empresas que a gente representa aqui, mas também com o consumidor de uma maneira geral. No dia 31 do mês de julho, já um mês e meio após a primeira reunião, essa que eu citei, a gente conseguiu, nós conseguimos nos reunir com a Equatorial, num workshop que ela promoveu, e aí sim a gente conseguiu debater o assunto com mais profundidade, né, mas restaram ainda, ao final, as mesmas dúvidas que a doutora Bárbara havia colocado lá no início. Né? A gente, inclusive, fez o mesmo questionamento que a doutora Bárbara havia feito, se havia sido feita uma consulta à Secretaria de Fazenda, né? E o que a gente ouviu foi que não haveria necessidade de consulta, porque não haveriam dúvidas. Tá? E isso não soa estranho. Por quê? Porque a pergunta, por que não consultar? Né? A Equatorial é sabido lá no nosso estado, ao menos, que ela tem problemas de imagem junto ao público com questões de relacionamento com o cliente. Né? Então, a gente não entende por que ela traz para si um ônus de mais um desgaste com a opinião pública de algo que, a rigor, não devia ser uma responsabilidade dela. Ela apenas está coletando imposto para repassar ao Estado. Né? E outra, em 2 reuniões que nós tivemos a oportunidade de fazer com a Secretaria de Fazenda, a gente conversou com o secretário de Fazenda especificamente, e ele demonstrou
que não conhecia a especificidade do que estava sendo tratado, principalmente com relação à cobrança de imposto sobre o benefício tarifário, né? O que a gente sabe, eles estão preparando agora um esclarecimento, né? Uma manifestação pública, né? Então, assim, outro ponto que a gente queria ressaltar tem a ver com isso, né? Que a gente nos causa uma certa estranheza, essa questão de se tratar até mesmo a subvenção como um benefício tarifário, né? A gente está experimentando o período que a Lei 14.300 propôs como necessário para se observar os impactos da geração distribuída sobre o sistema elétrico, né? E existem ponderações, tanto quanto ao ônus, quanto a benefício que o sistema de distribuição possa ter com a geração distribuída, né? Isso foi algo amplamente discutido antes da promulgação da lei, né? Então, se a gente está nesse período de observação e as conclusões não estão consolidadas, a princípio não haveria que se falar disso como um benefício a quem está gerando energia ao consumidor da geração distribuída, né? Então, isso é uma dúvida que a gente tem, né? Isso para não falar também do desincentivo que vai contra, né, o uso de fontes renováveis, né, que já vem sendo uma coisa que tenta ser incentivada no país de muito tempo, né? Então, a gente queria fazer um alerta também para o restante do país. Nós somos um laboratório. O que acontecer, a gente crê que o que acontece lá vai ser o que vai ser replicado no restante do país. Inclusive, a gente tem sérias dúvidas com relação à GD1 também, o que seria a diferença. E, por fim, a gente faz um apelo, né, principalmente a nível local, ao nosso governador do Estado, Dr. Rafael Fonteles, é um jovem empreendedor, visionário, né, que governa um Estado que é referência hoje em fontes renováveis, tem as maiores usinas, tanto de geração fotovoltaica quanto eólica, né, e dizer para ele o seguinte, que a gente da GD também é energia renovável, a gente também é sustentabilidade, né? E o setor hoje sofre bastante, né? Então, a gente precisa que todos olhem, porque empresas estão sendo fechadas, empregos estão sendo perdidos, né? E a gente conta com a ajuda de todos nessa luta aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco Antônio, presidente da Absolar, por participar desta audiência pública. Convido, então, para fazer uso da palavra, Marina Meyer Falcão, do INEL, e também presidente da Comissão de Energia da OAB Minas. Bom dia, muito obrigada. Queria começar agradecendo aqui, cumprimentando as pessoas da mesa aqui, alguns são até amigos, né? Doutor André Rueli, doutor Giacomo, doutor Fernando Mosna, doutor Carlos Alberto Matar, e você, eu não sei o seu nome, mas bom dia, Fernando, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou presidente da Comissão de Energia da OAB, também sou secretária regulatória do INEL, e também advogada do setor elétrico há bastante tempo. A gente trouxe uma apresentação porque a gente achou bem pertinente esse tema, muito importante a gente colocar o consumidor de energia que tem sido enfraquecido e cometendo diversos problemas com o Grupo Equatorial. Então, por gentileza, pode passar. O grande questionamento aqui, referente ao processo que aconteceu no Grupo Equatorial, a gente ficou surpreso por não ter havido, né, essa cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD, principalmente nos anos aí, entre setembro de 2017 a 2021. Inclusive, o PROCON e o Ministério Público do Estado do Piauí instauraram o procedimento administrativo contra a Equatorial a partir de reclamações dos consumidores que consideravam as cobranças abusivas e indevidas nesse sentido. A Equatorial, contudo, alegou que estão seguindo rigorosamente a legislação tributária estadual, mas a gente até agora não sabe qual. Então, bem pertinente essa audiência pública para a gente debater isso, o consumidor, mais uma vez, de energia sendo ferido em seus direitos,
E, segundo, a própria Secretaria de Fazenda, a própria pessoa que colocou aqui agora, coloca isso para a gente, que não teve nenhuma observação em relação à legislação estadual, federal, e que não foi cumprido nenhum rito nesse sentido. Pode passar, por gentileza, o próximo. Em função disso, o nosso questionamento é qual que é o posicionamento da ANEEL nesse sentido, em relação à cobrança sobre a TUJ e a cobrança retroativa na conta de energia desses consumidores que foram lesados em seus direitos, quais as leis estaduais e federais que autorizaram essa cobrança do ICMS sobre a parcela da TUJ e qual foi a determinação federal e estadual para que essa cobrança retroativa do ICMS sobre a TUJ acontecesse. E se essa energia produzida e utilizada pelo próprio consumidor, qual que foi o fato gerador nesse sentido para que houvesse essa cobrança? Por fim, eu queria colocar aqui e parabenizar mais uma vez toda a equipe da superintendência, principalmente do Dr. André Rueli, que tem exercido um papel fundamental na parte de mediação, atuado em conjunto, não somente junto a mim, como presidente da Comissão de Energia da OAB de Minas, mas também em parceria com a Enel, todos os casos que a gente traz aqui também, parabenizar o Dr. Carlos Alberto Matar na STD, têm sido analisados e o trabalho tem funcionado. Então, a gente acredita nesse poder, né, de negociação com a Enel, nessa mediação, nesse poder sério que vocês têm feito, e parabenizo mais uma vez essa audiência pública aqui e agradeço a atenção. Eram apenas esses 2 slides, que eu acho que o cerne da questão está tratado aqui no que eu coloquei. Muito obrigada. Bom dia. Eu agradeço a participação da Marina Maia e, antes de transmitir a palavra ao próximo inscrito, quero destacar a informação que eu recebi, que nós estamos agora com cerca de 459 pessoas acompanhando a nossa audiência pública no YouTube. E convido, então, o presidente do INEL, Heber Galarce, para fazer uso da palavra. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado, mas queria agradecer a todos os diretores da ANEEL, parabenizar o diretor Fernando Mosna por essa audiência pública, cumprimentar também o diretor-geral Sandoval Feitosa e agradecer em nome do deputado Lafayette Andrada, relator da 14300, não pode comparecer porque ele está no compromisso, ele viria para apreciar, porque ele está muito preocupado com as diretrizes que, infelizmente, essa série de problemáticas das distribuidoras. Bom, distribuidora com problema não é um assunto novo, mas esse assunto é novo. Estão trazendo aqui, e eu queria fazer uma fala complementar à da Marina, porque ela abordou toda a linha técnica. Eu vou falar de 2 pontos importantes. O primeiro, vou inverter, vou deixar o da agência por final. O primeiro eu queria fazer, aproveitando toda a audiência, um convite para que a gente tivesse momentos mais agradáveis depois e conseguisse discutir com qualidade a promoção da energia limpa e renovável, não com a obrigação de achar que está fazendo alguma coisa errada, tanto na democratização quanto na proposta de que ela seja limpa e mais barata a todo cidadão. Segundo, eu queria lembrar que eu, como cidadão, por exemplo, não tenho lembrado disso ter chegado através de uma distribuidora. E terceiro, por final, antes de entrar no segundo assunto, diretor Mosna, aí eu vou aproveitar a audiência aqui da Brad. É assim, a Brad, vocês quebraram um acordo da 14.300 do governo passado. Isso é um fato. Aí o governo mudou. Vocês fingiram que o assunto não era com vocês. A gente agora está no Senado com o PL 624 para tentar corrigir a 14.300. Eu tenho que defender as agências em geral, e aí vou antecipar, hoje a gente, como Enel, apesar de eu vou apanhar muito no setor, provavelmente nas próximas horas e dias, mas eu sou totalmente contra a desidratação das agências. Totalmente. A gente pode ter algumas diferenças de cunho técnico, e com a qualidade de plataforma de recepção que vocês nos dão, e com o diálogo, a gente sempre tenta resolver. A agência, infelizmente, recebe apenas hoje, sei lá, 30%, 20% do orçamento devido. Ela está com um quadro muito sobrecarregado. Os diretores, por uma sessão de estresse, de burnout, vez ou outra, acabam tendo alguma indiferença, e é normal, é de quem trabalha, né? Estava escutando que o ministro falou que queria fazer uma intervenção.
Eu fiquei em dúvida se era nas estradas ou se era na agência, porque agora ele está inaugurando uma que não tem nada a ver com o setor elétrico. Então, até aproveitar para o ministro se concentrar nas diretrizes, por exemplo, do leilão de reserva de capacidade, que não chegaram. Então, não é culpa da agência, eu vi no Canal Solar uma notícia sobre a parte do leilão de reserva de capacidade, as diretrizes não chegaram. Assim como o texto polêmico que vai reformar todo o setor elétrico também, que não chegou e que também não precisava ser polêmico, precisava ser conversado, dialogado. Então, assim, a gente tem várias coisas para consertar, mas a primeira eu queria falar que, oficialmente, o INEL defende, totalmente apoia e vai se desgastar, e eu já entendi isso pelo Executivo, sobre o valoriza a regulação. Tá? Dentro do Congresso, no que a gente puder ser útil, e subsidiando a FREPEL, que tem 212 deputados e 9 senadores, nós já temos materiais de comunicação apoiando a importância da independência e de se respeitar a autonomia dessa casa. Isso é um fato. Tá? Não sei se as outras entidades vão fazer isso, faço um convite que elas acompanhem. Por segundo, além de falar do PL 624, PL 671, que a gente tem sobre as distribuidoras, eu queria fazer, sinceramente, esse pedido para vocês, para que a gente não deixasse chegar nesse nível e voltasse para vocês, né? Vocês vieram juntos, 3, um está mais longe ali, ele tomou um café, para a gente conseguir retomar esse diálogo. E o diretor-geral da própria agência, o Sandoval, ele falou, a agência está sobrecarregada, a gente podia voltar a uma mesa de eficiência e de resultado disso e tentar definir essas questões para que não chegue aqui. Me solidarizo, inclusive, com a Bárbara, que teve um episódio, né, por uma distribuidora, achei muito grave. Então, assim, fingir que isso é normal, normalizar, institucionalizar o erro é muito ruim. A quebra do acordo foi gravíssima. Já estão no Senado dizendo para os senadores que isso é um fato novo. Não tem fato novo. A gente, quando escreveu um texto, a gente tinha uma transição, vocês apertaram a mão. Era coisa de cavalheiros. Não existe mais isso. A quebra de acordo em Brasília é gravíssima. Só que, na sucessão disso, vocês vão criando outros problemas, e mais problemas, e mais problemas. Vocês não trazem uma solução. Isso não é de pessoa para pessoa, tá? Para CPF para CPF, é institucional para institucional. Eu sei que vocês têm a maturidade disso. Não vamos ver o jogo do Flamengo depois, conversar, comer amendoim, mas hoje essa é a conversa. Então, obrigado, Mosna, por favor, pelo tempo. Desculpa me passar, desculpa ampliar um pouco o assunto, mas eu acho que, com todos nós sobrecarregados, a melhora do diálogo, a intensificação do diálogo vai ser a única forma de resolver isso. O INEL se coloca à disposição, estamos juntos no Valoriza a Regulação, vamos trabalhar isso no Congresso para não permitir que a agência seja atacada dessa forma, nem intervenção, achamos isso descabível. Os investidores se arrepiam de escutar essa história, e vou ver se a Brad, como amigos que nós podemos ser, se sensibilizam para que a gente resolva isso sem todo esse desgaste, sem toda essa audiência. Era só isso, e por isso que eu vim de São Paulo. Obrigado pelo apoio de todos. E tem uma coisa que vocês nos fazem, que é o seguinte, às vezes as associações estão com agendas um pouco diferentes, vocês são os únicos que nos conseguem unir imensamente no nosso setor. Obrigado. Bem, passamos, então, para a última expositora inscrita, que é a representante do Grupo Equatorial, a senhora Beatriz Krieger, gerente de experiência do cliente. E, até para permitir uma ampla exposição, diferente dos demais expositores, que foi concedido um prazo de 7 minutos, eu vou estabelecer que seja 10 minutos, caso seja necessário. Bom dia a todos e a todas, até quem acompanha a gente aí online. Bom dia, mesa. Me chamo Beatriz, hoje estou como gerente de grandes clientes do Grupo Equatorial, que esse ano completa 20 anos de história, está aí distribuído em quase 31% do território nacional, com mais de 14 milhões de clientes. E a gente quer agradecer imensamente o convite, né, da gente vir aqui poder trazer mais informações desse tema, que é tão novo, e a oportunidade da gente esclarecer mais e de dar mais informações aos nossos clientes. Tá? E a gente trouxe material aqui para a gente fazer o nosso bate-papo, deixa eu ver se vai dar certo. A gente traz um pouquinho dessa linha do tempo, né, o que foi esse marco regulatório, lá da Lei 14.300, que foi em 22. E, daí para frente, a gente passa por uma verdadeira jornada de ajustes, de desenvolvimento de sistemas, para poder, de fato, se adequar a essa nova legislação. E aí, em maio de 24, a gente faz o processo de comunicação a esse cliente, com cartas, com workshop desses integradores, né, com vídeos. Então, a gente tentou fazer esse processo fez esse processo de aproximação com esse cliente, e somente lá, depois desse lapso temporal, em junho, é que a gente faz a aplicação do GD2 e o GD3,
conforme as regras, né, de todo o setor, as regras do setor elétrico, tanto para o Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. Tá? E aí, nesse contexto, a Equatorial traz também para esses clientes diversos canais, onde eles podem conversar, né, e pedir solicitações para o grupo. Seja ele WhatsApp, site, e-mail, 0800, né, agências presenciais espalhadas em todo o território da nossa área de concessão. E, para o cliente GD, a gente tem canais exclusivos, que é o e-mail e o 0800. Canais esses até efetivos, porque a gente fala que todo cliente que liga para o 0800 GD, ele é atendido em até 97% dele é atendido em até 30 segundos. Quando a gente está falando do cliente que opta por e-mail, 91% desses clientes têm a sua resposta em até 24 horas. E isso foi um reconhecimento também aí até da própria Abrad, né? Por 2 anos consecutivos, o Maranhão foi eleito aí destaque no Brasil pela percepção do grande cliente, onde parcela do GD está aí dentro. Né? Então, a gente está falando dos grandes clientes ser reconhecido por uma boa percepção. Assim como também todo o processo de tratamento de reclamações do Grupo Equatorial, ele é certificado pela ISO. Então, existe toda uma governança de auditoria, de fluxos, e é certificado isso hoje. Tá? E aí, quando se deu realmente a aplicação do GD2 e do GD3, a gente ampliou esse processo de comunicação com esse cliente. Trouxe explicação das regras, cartilha no site, comunicação impressa a todos os clientes do GD2 e GD3, reunião com as associações do setor, como a Bessolar, que está aqui hoje com a gente, né? Workshops presenciais, virtuais, entrevistas em rádios, TVs, vídeos institucionais nas nossas redes sociais, tentando deixar muito lúdico e mais transparente para esse consumidor, como tudo isso vai funcionar. E aí vamos falar dos tributos. Né? A tributação do ICMS ela é pautada na legislação do setor, tanto federal, estadual. Né? A gente cumpre todas as regras de ICMS, do convênio 16, está pautado lá no fisco. Né? Então, o Grupo Equatorial ele é um mero arrecadador desses tributos e repasse ao fisco. E aí, quando a gente está falando, né, do ICMS ainda, e analisando todo esse ambiente já a nível nacional, já existem vários setores, né, várias entidades que elas endossam e então corroboram também aí com a forma de faturamento do Grupo Equatorial. Então, já é um ponto pacificado, né, não existe mais discussão sobre isso. O Grupo Equatorial ela juntou uma ampla documentação aí, muito robusta a essa casa, que a gente espera muito que seja analisado, mas temos decisões aí do Supremo Tribunal, temos sentenças judiciais favoráveis aí a essa tributação, além de que reiteradas, né, julgamentos de incidência do ICMS no Maranhão, por exemplo. Então, o Grupo Equatorial é autuado sobre isso, né, sobre a aplicação dessa legislação. E aí, a gente tem, né, o faturamento da Equatorial em plena conformidade, cumprindo a resolução 1000 da ANEEL, o convênio 16, o regulamento de ICMS dos estados, o cumprimento do Supremo Tribunal, está em linha com a jurisprudência, em linha também com o parecer do Ministério Público do Piauí, e cumpre a Constituição Federal. Então, a gente pode afirmar aos nossos clientes que o faturamento ele acontece na sua conformidade, conforme a legislação do setor elétrico e as leis estaduais e federais. Tá? Então, dito isso, gente, a gente também entende, por tudo que foi comentado aqui, que faz-se necessário também o compromisso do Grupo Equatorial de trazer uma comunicação mais robusta a esse cliente, fazer esse processo de aproximação com ele. A comunicação da gente é uma constante evolução, e acho que ficam os aprendizados para que a gente faça um processo mais transparente, além do que a gente já vem fazendo, reforçar essa transparência com o nosso consumidor. E, dito isso, eu quero agradecer aí, mais uma vez, essa casa pela oportunidade de trazer informações desse tema de geração distribuída, porque acho que juntos, presidente, e todos aqui presentes, e até quem está online, é essa discussão juntos
que vai levar mais segurança, né? Mais confiabilidade para o cliente final, que lá na ponta é ele que está fazendo, né, esse levantamento aí de informações. E mais informações eu também quero deixar à disposição os canais das distribuidoras, né, da Equatorial, para que a gente possa ainda mais se aproximar e deixar esse processo cada vez mais transparente. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz, pela participação na audiência pública, representando o Grupo Equatorial, pela apresentação que acaba de fazer, pelas informações que traz. Agradeço o cuidado de trazer o ponto de vista da Equatorial nessa audiência pública. Dando continuidade, uma vez que encerradas as inscrições dos expositores, eu vou passar a palavra para cada um dos nossos superintendentes para que eles tenham a oportunidade de se manifestar no que entenderem cabível. Começo, então, transmitindo a palavra para o superintendente da SMA, da Superintendência de Mediação Administrativa, André Ruelli. Obrigado, diretor Mosna. Primeiro, eu queria destacar aqui o papel da superintendência, que eu atuo, fui confiado pela diretoria, que é uma área que tem que conciliar os interesses. Então, momentos como esse, eles são cruciais para esse processo. A gente precisa do diálogo, a gente precisa de colaboração para a gente caminhar juntos. Eu gostei, nesse sentido, muito da fala da Beatriz. Agora, no finalzinho, falou assim, vamos atuar juntos para resolver os problemas. Que Lucas também comentou do caminho do entendimento, de fato, a gente tem uma lógica aqui de tratamento, o Alan também comentou aqui do desdobramento, que é o caso aqui que chega até o nosso terceiro nível aqui no âmbito da agência, que a gente tem que fazer análise de mérito dos casos concretos. Mas o fato é que nós estamos aqui, diretor Mosna, eu sempre coloco isso como uma premissa, um alicerce para a gente, quase que um mantra, eu diria, que a nossa unidade ela tem que trabalhar para a própria extinção, né? Então, o setor ele tem que resolver os seus problemas. Então, sem sombra de dúvida, eu coloquei aqui várias falas aqui, a Raquel Cunha, a Bárbara Rubim também, que colocaram a questão da comunicação. Então, além da colaboração, a gente caminhar juntos na mesma direção, a comunicação ela é crucial. Eu exemplifico aqui que nós temos várias publicações que a gente emite aqui no âmbito da agência. Nós temos aqui o informativo de ouvidoria, que a gente publica aqui uma revistinha mensal, e tínhamos uma publicação anual, e a gente sempre começa com um guia de leitura, porque o setor é complexo, a fatura de energia ela é complexa. Aí, quando você introduz uma variável, aí você tem GD1, GD2, GT3, ela se torna ainda mais complexa. A questão tributária também, que muitas das vezes a gente não tem todas as orientações do próprio fisco, né, da própria Cefaz. Então, o consumidor ele tem o direito, isso até mencionando aqui o próprio guia para a gente aqui, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação, e aquela informação ela precisa ser precisa. E, nesse sentido da comunicação, eu vou pedir licença aqui até para dar um exemplo de uma experiência que eu tive como consumidor de energia elétrica. Eu era síndico do bloco que eu morava, e há muitos anos, com a promulgação da 414, no momento, houve uma permissão da cobrança de reativo excedente na baixa tensão, que depois o Dr. Matar até fez um aprimoramento e corrigiu esse processo. E eu era o síndico, trabalho na agência, acho que conheço bem uma fatura de energia elétrica, mas a padronização, não me recordo agora quem colocou o ponto aqui da padronização da fatura, acho que foi a Bárbara, né, acho que é muito importante. E quando eu recebi a fatura, tinha lá uma linha e uma cobrança, EREX FP 69, salvo engano, e um valor alto. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu pensei, o que é 69? Será que é o nível de tensão? O que é EREX? Era já a cobrança do reativo excedente. E, de fato, a comunicação ela havia sido feita. Assim, comunicação é um desafio para todos nós. Aí eu busquei lá o nosso encarregado lá do condomínio e falou, olha, recebemos algum comunicado, depois ele buscou lá, tinha lá informação sobre a cobrança do reativo excedente. E aí caí numa outra discussão, que era um período de ajuste no fator de potência. Olha que interessante, né?
Houve aquela comunicação inicial, depois houve a cobrança. Qual foi a falha nesse processo, na época que a gente identificou, e até conversando muito com a área de regulação, é que a gente não recebeu mais nenhuma comunicação. E o que a regulação tinha orientado a distribuidora a fazer? Que a cada mês subsequente, nesse período de ajuste, deveria ser informado esses valores e qual seria a cobrança. Porque o consumidor ele tem que fazer a conta, falar, pô, o meu fator de potência aqui está muito baixo, eu preciso instalar um banco de capacitores, tem que fazer conta. Então, olha que interessante. Então, a comunicação, o que fica isso e por que eu pedi licença para trazer esse exemplo, saindo um pouco aqui do contexto que a gente está discutindo, é que a comunicação ela tem que ser constante, ela tem que acontecer todo o tempo. E a gente só vai conseguir ser efetivo quando se a gente fizer mais momentos como esse aqui, diretor Mosna, de debater, colocar todo mundo na mesma sala. Então, nós temos as dores da distribuidora, temos as dores do setor de geração distribuída, e mais, né, a gente está num momento que a complexidade ainda vai aumentar em função da GD1, GD2, questão de distribuição dos créditos, como é que isso vai ser, os percentuais, e qual é o nosso desejo aqui. Até o Alan fez um comentário, depois queria pegar esse caso concreto, que já está aqui já há alguns meses, para a gente atacar. O que a gente precisa, a gente tem batido todo o tempo, diretor Mosna, desculpe até me estender aqui, a gente precisa sempre da melhor informação na mesa. A gente sabe que tem um custo associado a isso, mas a gente precisa de estruturas de atendimento especializados, assim, disponíveis tanto para os setores, para todos os assuntos, e para a própria ANEEL, porque hoje se fala muito em transformação digital, em inteligência artificial, e o que a gente tem percebido na prática, estudando muito isso, até por orientação da própria diretoria, o diretor Tilly também tem batido muito nessa tecla, a gente precisa introduzir IA aqui nos nossos sistemas de atendimento, nos nossos canais de atendimento na agência, mas a gente não tem dúvida, nós temos uma convicção que no curto e médio prazo a gente precisa de gente para sentar, olhar o caso concreto, olhar linha a linha de uma fatura, qual é o problema, para municiar todos nós. Porque no final do dia, o que acontece aqui, observando, né, Lucas, a lógica ali do caminho do entendimento, no final do dia, a ANEEL tem que chancelar alguma coisa. Mesmo no âmbito de um caráter não decisório orientativo na ouvidoria, a gente precisa ter a segurança de que algo está sendo feito de forma correta, né, aquela tratativa está sendo de forma justa, correta, em termos de valores, enfim. E um ponto aqui também eu acho que esse momento aqui ele é muito importante para a gente avaliar os aprimoramentos regulatórios necessários. Então, poxa, então a fatura, a gente precisa de uma informação adicional ali. Por exemplo, eu sempre gostei de olhar os indicadores de continuidade ali na minha fatura, a questão das compensações, porque a transparência ela ajuda todo mundo, ela ajuda tanto a apuração de níveis de serviço, quanto a aplicação correta da compensação, que são incentivos regulatórios. E por fim, aqui, terminando, o contato do consumidor, e é o que estamos tendo aqui, ele é precioso para a gente evitar aquela má notícia atrasada. Então, a gente percebe aqui de uma forma muito aberta, transparente, colaborativa, a gente percebeu realmente, de fato, diretor Fernando, um aumento na quantidade de reclamações do grupo equatorial, em especial. Hoje, em 2024, a gente tirou um recorte que representa 26% do todo. Então, vamos aproveitar esse momento para sair daqui mais forte, melhor, nesse ambiente de colaboração, com foco na resolutividade dos problemas e das questões. E a SMA fica à disposição aqui de todos. Peço também paciência conosco, sendo bem franco aqui, diretor Fernando, o setor está em transformação, o setor mudou. Eu gosto sempre de olhar os números do setor elétrico. Nós tínhamos, em 2001, quando eu cheguei na agência, 80 mil quilômetros de rede básica, hoje temos 180. Nós tínhamos na ordem de 50, salvo engano, vou errar esse número, 50 milhões de consumidores, hoje temos 90 milhões. Então, assim, o setor cresceu muito, as transações aumentaram. E um número aqui que eu tenho certeza dele, nos últimos 10 anos, a nossa carga de trabalho de análise meritória dobrou aqui no âmbito da agência, e a gente tem um time menor. Então, é muito difícil, só conexão de MMGD, arrefeceu um pouco. A gente está nessa casa aqui de 10, 12 mil reclamações num recorte de 12 meses, de uma média móvel, mas nós chegamos a receber 20 mil casos de conexão de MMGD,
com um time enxuto, pequeno. Então, a gente precisa trabalhar de forma organizada, no atacado. E em colaboração, Beatriz, parabéns. Eu acho que por essa sua fala, a gente precisa caminhar juntos. Muito obrigado, diretor Fernando. Eu que agradeço, Roeli, pela fala, pela explicação, pelos números que traz, 26%, né, das reclamações em relação ao Grupo Equatorial, o que já até demonstra por que esse olhar mais dedicado e a necessidade de discutirmos especificamente. Passo a palavra, então, para poder fazer a consideração que entender pertinente para o superintendente de fiscalização da ANEEL, Giacomo Bassi. Bom, obrigado, diretor Fernando. Bom dia a você, os demais colegas aqui, a todos e todas presentes, né? Primeiro, agradeço nós termos sido chamados, né, para participar dessa audiência, né? Porque para nós é muito importante, nós como fiscalização, a gente recebe subsídios para o nosso trabalho de diferentes formas, né? E essa daqui é uma delas. Então, até a nossa equipe de fiscalização aqui tem várias pessoas que estão participando, não só presencialmente como online, para poder registrar bem quais foram os questionamentos trazidos, para que possa subsidiar trabalhos nossos futuros. E até foi bom a gente estar, quando o diretor Fernando comentou, há algumas semanas, sobre o caso lá do Piauí, e, coincidentemente, estava com uma fiscalização na própria Equatorial Piauí, sobre GD, mas do âmbito, né, de negativas de solicitações de conexão, que é uma fiscalização abrangente. São 9 distribuidoras sendo fiscalizadas, de diferentes grupos, 6 grupos. E foi bem coincidente que o pessoal também já começou a mergulhar na questão do faturamento. Uma coisa é se negou correto ou não, outra coisa, mesmo que tenha conectado em dia, tudo certo no processo, se também faturou correto, né? São processos dependentes. E o processo de faturamento, o assunto faturamento, é o segundo assunto que mais a gente fiscaliza, perde apenas para o DECFEC, é natural, né? Nós, como consumidores, os indicadores de continuidade, eles são primordiais para se avaliar a qualidade do atendimento de uma distribuidora. Então, o pessoal já solicitou informações para a distribuidora. Claro que o assunto não vai ficar restrito apenas àquela concessionária. Isso vai permitir a gente ter um trabalho mais abrangente e verificar se estão faturando correto ou não, porque, ao final das contas, é o valor sendo pago, né? E nenhum de nós gostamos de pagar aquilo que seja indevido. Isso não quer dizer que estão faturando errado. Às vezes, casos pontuais podem ocorrer, mas o importante é a gente ser assertivo no nosso trabalho para poder, se identificarmos problemas, e cobrarmos correções imediatas. Isso a gente também já acaba aplicando para, quando fiscaliza uma concessão, para distribuidoras do mesmo grupo, ou eventualmente até em âmbito nacional. Às vezes a gente até se reúne com a ABRAD para poder, às vezes, difundir informações que a gente identifica de algum trabalho. Então, para nós é muito relevante ter participado disso e estamos sempre à disposição. Se tiver outros, antes de eu pedir para participar, pode nos chamar, que a gente está sempre à disposição, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado, Giacomo. Na realidade, não é nenhuma fiscalização responsiva, é uma fiscalização ativa, não é? Então, bem, transmitir a palavra ao superintendente Carlos Matar, que cuida da área da Superintendência de Regulação do Segmento de Distribuição. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer ao diretor Fernando por nos convidar para aqui estar presente. Eu sempre costumo dizer que esses momentos são muito importantes para nós, porque ouvindo as pessoas, ouvindo os problemas, é que a gente consegue trabalhar no aprimoramento, no aperfeiçoamento da regulamentação. Ontem eu tive a oportunidade de participar junto com o Wagner lá em São Paulo, no IBDE, sobre um painel que a gente estava conversando sobre distribuição de energia elétrica. Então, lá o que eu percebi, tem pessoas que defendem uma regulação mais detalhada, uma regulação mais restritiva, uma regulação mais detalhada, e outros que preferem uma regulação mais ampla, com maior poder de liberdade, né, para o regulado utilizar aqueles mecanismos de regulação. Então, esse é sempre o dilema do regulador. Se você vai regular mais ou regular menos, e como regular de forma eficiente, para que, na média, você consiga atender todos os anseios da sociedade brasileira, especialmente os consumidores de energia elétrica, que, como
o André costuma sempre dizer, é a parte hipossuficiente nesse processo. A gente tem aqui algumas observações que eu anotei aqui, que a gente vai dar uma avaliada e, eventualmente, incorporar nos nossos processos regulatórios, guardado aquele todo processo de regulamentação que vocês conhecem aqui, para a gente poder aperfeiçoar. O objetivo de todos nós aqui é o mesmo, isso é muito nobre, porque o que nós estamos buscando aqui é melhorar para o consumidor, melhorar para as distribuidoras, melhorar para a sociedade brasileira, melhorar para quem recebe, para quem paga a sua fatura de energia. Eu agradeço pela oportunidade e espero que a gente possa trabalhar nesses pontos para poder evoluir cada vez mais. Muito obrigado, diretor. Muito obrigado, Matar, pelas considerações. Antes de encerrar, apenas pontuar um aspecto, não sem antes registrar o meu agradecimento à equipe de cerimonial, porque, nesse momento, nós temos essa audiência pública aqui no auditório, mas a equipe de cerimonial também está responsável por um outro evento que está acontecendo na agência, relativo a uma reunião técnica da Procuradoria da ANEEL e das Procuradorias da AGU. Então, em curto espaço de tempo, a equipe de cerimonial conseguiu se desdobrar para poder atender e fazer com que esse momento ele acontecesse. E foi-me dito ainda há pouco que nós tínhamos cerca de 510 pessoas acompanhando em tempo real pelo YouTube essa audiência pública. Chegamos a picos de 550 pessoas, o que mostra não só o acerto de fazer com que a audiência pública não se resumisse ao formato presencial, no sentido de que proporciona a possibilidade de tantas outras pessoas terem acesso ao debate e à informação, mas, da mesma maneira, demonstra o grande interesse num tema como esse. O registro final que eu gostaria de fazer, apenas também para agradecer a todas as superintendências envolvidas, porque nós temos, sim, a preocupação de utilizar da melhor maneira o homem-hora dos profissionais da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque nós sabemos que o seu quantitativo de profissionais, ao longo do tempo, ele foi sendo reduzido, e a complexidade da atividade regulatória ela foi se multiplicando. O quadro inicial que se imaginava para a ANEEL na sua fundação, ele realmente hoje ele está muito distante do que seria a sua real necessidade. Mas, não obstante, nós temos todos os profissionais da agência sempre envolvidos e imbuídos do seu espírito público para proporcionar o que há de melhor para regular um setor intensivo em capital, como é o setor elétrico. Então, eu registro aqui o meu agradecimento na figura dos 3 superintendentes aqui presentes, a todos os servidores que sempre dão o seu melhor para fazer com que a atividade da Agência Nacional de Energia Elétrica seja a melhor possível, mesmo diante de todas as suas limitações. E agora, ao final dessa audiência pública, fica registrado, fica gravado, tudo o que foi apresentado em termos de slides, todas as falas que foram ditas da tribuna, para que, a partir dessas contribuições, as superintendências elas tenham a possibilidade de analisar o que efetivamente está sendo feito em termos de faturamento e eventuais desdobramentos que podem ser daí decorrente, que podem se limitar a essas 3 superintendências, mas não necessariamente. Talvez envolver, em algum momento, se for necessário, a superintendência responsável por tarifa, a questão tributária, a superintendência de fiscalização financeira, ou seja, todo o quadro técnico e especializado da agência, no sentido de entender por que esse tipo de reclamação por parte dos consumidores está acontecendo e qual que é o melhor encaminhamento em termos regulatórios dentro da nossa atribuição própria de regular um setor, de regular um segmento de distribuição. Com todas essas considerações, agradeço a participação de todos que atenderam ao convite e estão aqui presentes, a participação de todos que nos acompanham pelo YouTube e declaro encerrada essa audiência pública.